Olha só, aproximadamente 6 milhões de brasileiras sofrem com a endometriose. Uma boa porcentagem dessa mulherada aí não consegue engravidar. Mitos e verdades sobre a doença, a partir de agora, tem dúvida, participa aqui do nosso WhatsApp, coloca aí, Rafa, o telefone para o pessoal já mandar a dúvida, tá bom? Estou esperando o meu convidado especialista em reprodução humana e assistida, o Dr. Wilson Jacoldi. Boa tarde, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Um número grande de mulheres brasileiras. Na verdade, o número é grande, é mundial, né? Muitas mulheres no mundo todo sofrem. São 10 a 15% das mulheres, Gisele, elas são portadoras de endometriose. Isso, mundialmente, falamos em 600 milhões de mulheres. Meu Deus! No Brasil, em torno de 6 milhões, de 6 a 8 milhões de mulheres, porque a prevalência da doença é em torno de 10 a 15% das mulheres têm essa doença. E o que é, doutor? Explica pra gente o que é essa doença. Então, ela é uma doença inflamatória, progressiva, ela progride com as menstruações e ela é crônica, ela vai por um longo tempo. Então, e é exclusiva das mulheres, né? Exclusiva das mulheres da vida reprodutiva. Tá? A mulher tem que menstruar, que é aquele período desde a adolescência, de 13 anos até 45 anos, o período que a mulher menstrua, que ela está sob o efeito de um hormônio chamado estrógeno, que é produzido pelos ovários. Então, o útero da mulher, Gisele, é mais ou menos uma pera. No período menstrual, ela elimina todas aquelas células internas do útero para limpar o útero, para preparar o útero novamente para receber um embrião na próxima menstruação, no próximo ciclo. Se não receber o embrião, esse útero ele descama em forma de menstruação, elimina essas células, tá? E essas células, elas são eliminadas por uma contração muscular do útero, tá? Essa contração muscular tanto elimina as células para fora do útero, como ela pode fazer um sentido contrário, um sentido retrógrado dessas células do útero para as trompas e das trompas para dentro da barriga da mulher, para dentro do abdômen. Caindo no abdômen, essas células vão se estabelecer, vão se alojar em vários órgãos, ovários, trompas, intestino, bexiga. E nesses locais, essas células vão se dividir por efeito do estrógeno, elas vão se dividir mensalmente, naquele período menstrual elas vão produzir sangue, vai aglomerando-se, vai se dividindo e vai se formar um tumor ali, que é o tumor de endometriose. Agora, o gozado, Gisele, é que todas as mulheres têm essa menstruação retrógrada, tá? Só 10% das mulheres que vêm a ser portadora da doença. Por quê? Porque o sistema imunológico das outras 90% de mulheres, ele é eficiente. O sangue cai ali, a célula cai ali, ele vai como se fosse uma vassourinha, limpa tudo. 10% das mulheres têm essa dificuldade para fazer essa imunologia, essa limpeza. Então, são aquelas pacientes que vão ser as portadoras de endometriose. A gente sempre fala aqui no quadro, né, Saúde do Casal, que uma vez ao mês o Dr. Jacoldi participa, que a qualidade de vida que a gente tem hoje não é da melhor, né? E isso dificulta não somente a mulher, mas também o homem, essa vida agitada, essa loucura que é o estresse, né? Dificulta que esse casal tenha o seu bebezinho. A endometriose, doutor, está também relacionada com essa vida maluca que a gente tem vivido? Está relacionado tanto com o comportamento reprodutivo da mulher, que ela deixou para engravidar mais tarde. Sim. Ela deixou para ter filho mais tarde, porque a própria gravidez é uma prevenção para ela não ter endometriose, porque ela não menstrua na gravidez. A amamentação é outra prevenção. Então, as mulheres antigas não tinham endometriose, porque elas tinham muitos filhos, uns filhos atrás do outro, amamentavam bastante. Então, elas não tinham tempo de menstruar. Elas menstruavam em torno de 45 vezes durante a vida toda. Hoje as mulheres estão menstruando 500 vezes. Isso propiciou. Outro fator é a mulher participar do mercado de trabalho. Ela ficou muito competitiva, ela priorizou a carreira profissional dela, então ela tem que atingir metas. Tá? Aí a gente fica estressada. Essas metas, ela fica estressada. Aí, para atingir meta, ela vai tomar um cafezinho dela. Tá? O cafezinho também. E é um problema também. A cafeína é um outro fator. O álcool é um fator, a cafeína, a vida estressante. Aí ela trabalha demais, ela não tem tempo de fazer atividade física, ela fica numa vida sedentária, quer dizer... Então, um problema leva ao outro. É uma bola de neve. Efeito dominó, né, gente? Aí ela deixa para ter filho mais tarde. Né? Aí ela está bombardeada de hormônio, de estrógeno. Quer dizer, essas células caem, elas se fixam ali nos tecidos em volta do útero, produzem aderências, ela muda totalmente a anatomia interna da mulher, dificultando a mulher engravidar, inclusive, né? E essas células também, elas produzem algumas citocinas, algumas substâncias, que elas são lesivas para o espermatozoide, para o óvulo. Muitas vezes, às vezes, consegue fecundar, mas o embrião não forma de boa qualidade, não consegue implantar no útero.
Mitos ou verdades, doutor? Muitas dessas mulheres podem ficar inférteis. Verdade ou mentira? Vamos dizer assim, 50% das mulheres que têm endometriose, Gisele, elas se tornam inférteis, tá? E 50% conseguem engravidar naturalmente. Então, das 100 mulheres que nós temos, por exemplo, inférteis, 50% delas vão precisar de um tratamento de reprodução assistida ou de uma cirurgia minimamente invasiva para cuidar dessa endometriose para ela engravidar em casa, tá? As outras 50, ela engravida em casa naturalmente, sem problema nenhum, tá? Então, não é uma doença que deixa totalmente a mulher infértil, tá? Mas uma grande porcentagem, né, doutor? Muitas vezes alguns colegas, inclusive, rotula a paciente de endometriose infértil. Mas isso não é 100%, é 50% das vezes. Perguntinha, doutor. Pessoas mais novas podem adquirir a endometriose? Então, desde que ela menstrue, sim. Eu tenho paciente com 13, 14 anos tratada na clínica com endometriose. Então, tem que ter menstruação. Antes da menstruação, não. Tá? Então, antes dela ter a primeira menstruação, a menarca, antes disso, ela não tem endometriose. Ela chegou na menopausa, atingiu a menopausa, entrou na menopausa, não menstrua mais, ela não vai ter mais endometriose. Muitas dessas mulheres que têm endometriose, elas vão se curar com a menopausa. Porque a endometriose não é uma doença que se cura. A gente se controla, a gente monitoriza essas pacientes para elas não ter dor, para elas não se tornar inférteis, né? E a gente consegue controlar bem a doença. Então, a partir do momento que eu paro de menstruar, eu consigo ter esse controle da doença. É porque você não tem mais o estrógeno, Entendi. né? Você bloqueou o estrógeno, que é o fator causal da divisão celular das células endometriais, você consegue monitorizar bem e controlar a doença. Mais um mito ou verdade, doutor? Olha, essa questão é interessante. A endometriose é uma doença silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas. A mulher, ela não vai sentir nada. Não, isso é mentira. É mentira. É mito. A mulher sente. Só 10% das mulheres não vão sentir nada, 90% das mulheres vão sentir. Tá? Então, 90% das mulheres vão chegar no seu consultório e vão falar assim, eu tinha uma coliquinha muito fraquinha, de 2 anos para cá essa cólica aumentou, a cólica menstrual. Forte. Está mais forte. Antes eu tomava um comprimido, estou tomando 3. Quer dizer, essa paciente que tem um fator de risco grande para endometriose. Pode pesquisar o que você acha. Ou às vezes ela chega e fala, eu tomava um analgésico mais fraco, agora estou tomando um analgésico mais forte. Quer dizer, a cólica menstrual, que é normal na mulher, ela piorou. Por isso que a doença é uma doença inflamatória, progressiva e crônica. Ela vai piorando aos poucos. A média mundial para fazer o diagnóstico de endometriose, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Normalmente a medicina demora de 6 a 7 anos depois que inicia a endometriose para se fazer o diagnóstico. É um tempo longo. Bastante longo. Porque os exames de imagem muitas vezes não dão diagnóstico. E qual é o exame, doutor? Então, a clínica é você conversar com a paciente, é você tirar isso da história da paciente. E um bom exame de toque, porque os focos de endometriose, os ginecologistas conseguem tocar esses focos por via vaginal no toque ginecológico e a paciente sente dor nesse toque. É uma das causas de dor também da mulher que tem endometriose, a dor no ato sexual, porque o pênis bate nesses focos e tem dor. Então ela chega falando, olha, aí você pesquisa, fala, tem dor na relação? Ah, eu não tinha, agora eu comecei a ter. Muitas vezes ela não tinha dor fora da menstruação, dor tipo cólica, agora ela está tendo. A gente fala dor acíclica, né? Dor que não é cíclica, é acíclica. Outras vezes ela tem uma mudança de hábito intestinal ou uma mudança de hábito urinário no período menstrual. Então ela tem uma diarreia ou ela tem uma frequência maior de ir ao banheiro para fazer xixi no período menstrual. Tá? Isso é bem típico de endometriose. Agora, 10% das pacientes cursam sem dor. Então, essas pacientes vão descobrir que tem endometriose quando? Quando libera para engravidar. Aí não consegue engravidar. Aí procura o ginecologista vai pesquisar e vai descobrir endometriose. Descobre o problema. Então, na verdade, 90% cursa com uma dor que é progressiva. Ou seja, qualquer alteração, seja na dor da cólica, né, doutor, essa dorzinha, esse incômodo na hora da relação sexual, qualquer que seja essa mudança na tua vida, no teu organismo, procure um especialista, né? Outro fator importante a gente pontuar aqui, Gisele, é com relação a fator genético. Porque tem uma característica genética na família. Então, a gente sempre pesquisa no consultório. A sua mãe teve algum problema de endometriose, sua irmã, suas primas. Então, se você pesquisar, se ela tem endometriose, tem algum caso na família também. É um fator de risco. Então, você ter alguém na família com endometriose é um fator de risco com endometriose.
certo, a gente vai para o intervalo, tem dúvidas? Participe aqui do nosso WhatsApp, 2 minutinhos e meio no máximo, eu volto ao vivo com o Dr. Jacoude, tá? Não sai daí. Já voltamos ao vivo na tela da Band. Endometriose é o nosso assunto de hoje, saúde do casal. Doutor Jacoude, uma vez ao mês, participa aqui com a gente. Vamos ajudar? A Andréia, doutor, tem 35 anos, está dizendo que cada mês que passa, a cólica aumenta. Ou seja, o doutor já colocou aqui que pode ser um indício aí do probleminha da endometriose, né? E ela está dizendo que a menstruação vem cada vez em menos quantidade. Então, esse indício de aumento de cólica menstrual é um fator muito importante, é um fator relevante, né? Então, Andréia, você tem que procurar o seu ginecologista e questionar isso com ele sobre a endometriose, né? Para fazer uns exames, um bom exame ginecológico, ele vai conseguir detectar a doença e, se for o caso, o tratamento, né? Nós temos um tratamento clínico, né, que é com medicamentos hormonais, que são progesteronas, né, pílulas anticoncepcionais à base de progesterona. Então, para essas pacientes que têm uma clínica leve, o tratamento clínico. Para aquelas que têm uma dor muito forte e que essa dor está, às vezes, até incapacitando ela do trabalho, nesse período menstrual, muitas vezes a gente indica a cirurgia. Tá? É uma cirurgia minimamente invasiva, com cortes pequenos e com resultados muito bons. Ótimo. Mais um mito ou verdade, doutor? A endometriose está ligada ao câncer do ovário? Sim ou não? Não, tem nada a ver. Tá? Ela Mito. não provoca câncer, é mito. Tá? Ela provoca cisto nos ovários, tá? Que são os endometriomas, né? Mas não tem ligação nenhuma de endometriose com câncer de ovário. Olá, minha menstruação dura 20 dias, tá certo? Sinto muita cólica, me chamo Tainara. Nossa, durante 20 dias? Será que não é o ciclo dela que é de 20 dias, o ciclo menstrual? Talvez ela tenha Pode ser, doutor. Colocou mal. Pode ser. Porque uma menstruação durar 20 dias... não está normal. É demais, né? Ela tem que fazer uma investigação, ela pode ter um pólipo menstrual, pode ter um mioma, ou mesmo uma endometriose. Então tem que ser investigado. Certo. Mais uma perguntinha. Meus amores, não liguem aqui para nós, tá? Porque a gente acaba se confundindo aqui, ó. Não dá para ver as perguntinhas que estão chegando. Doutor, qual outra dúvida aí, enquanto eu me organizo aqui? Outra dúvida bastante frequente das mulheres com relação à endometriose. Então, elas acabam confundindo com outro problema. A mulher que toma durante muito tempo, né? Isso. Normalmente a mulher, muitas vezes, ela tem a endometriose na adolescência, ela começa a ter uma cólica menstrual, a sua mãe leva ela no ginecologista, o ginecologista passa uma pílula anticoncepcional, ela para de ter cólica. Então, a pílula, na verdade, ela mascarou a endometriose, tá? Então, lá na frente, quando ela para a pílula, essas cólicas vão voltar e as intensidades vão ser cada vez mais frequentes. Cada mês que passar, ela vai ter uma cólica mais forte. Quer dizer, a pílula anticoncepcional normal, essa pílula que se toma no dia a dia, ela não é tratamento para endometriose. Entendi. Tá? Ela não previne a endometriose também, tá? Então, ela pode, às vezes, aliviar a cólica menstrual da endometriose. Mas o tratamento específico clínico para endometriose são as pílulas hormonais à base de progestágenos. Não são todas as pílulas. A maioria das pílulas são pílula combinada. Tem o estrógeno e tem a progesterona. Tá? Então, essa, que é a base de progestágeno, é a pílula mais indicada. Josiane de Penápolis, boa tarde. É normal o ciclo menstrual encurtar? Pode ser indício de endometriose? Não, o ciclo menstrual, quando ele está mais curto, geralmente ele está relacionado com a parte hormonal. É muito frequente depois das mulheres dos 37, 38 anos, tá? Então, devido à alteração do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, aquele hormônio que faz o óvulo crescer e a mulher ovular, esse hormônio, ele encurta um pouquinho o ciclo da mulher depois da fase dos 37, 38 anos. Provável que seja isso. Certo. Obrigada, doutor. Sempre muito... Como chama a tua esposa mesmo? Rosângela. Rosângela. Quando eu fui na clínica do doutor, a Rosângela, você sempre se despede pegando na mão do meu marido, o que é isso? É com carinho, tá? É ciumento. É ciumento. Qual mulher não é ciumento? Qual mulher, não é? Até o próximo mês, viu, doutor? Obrigado. Intervalo na volta, a gente continua ao vivo na tela da Band, viu?